Um exame superficial da história nos revela que, após o colapso romano, que ocorreu por ataques dos bárbaros do norte, o bispo de Roma se aproveitou da derrota das três tribos bárbaras e se estabeleceu como único poder em Roma a partir de 538 d.C. As funções institucionais e políticas que eram do imperador, ele as adotou para si. Desta maneira, surgiu o papado, investido de poder temporal e religioso, até ser deposto por Napoleão Bonaparte em 1798. E é nesse episódio que a profecia diz que a besta foi ferida de morte. Mas isso não pôs fim a Roma, senão somente àquele período específico de perseguição. O Papa não apenas afirmou ser o vigário de Cristo, mas também introduziu doutrinas e práticas contrárias à Bíblia. E para deixar claro, a palavra vigário quer dizer substituto, ou seja, o Papa se intitula o substituto de Cristo. Se coloca no lugar de Cristo. E com essa vigarice, inventou o purgatório, a penitência, a confissão a um sacerdote, a mudança do sábado para o domingo e muitas mudanças dos tempos e da lei. O ser humano, em sua própria força, não pode enfrentar as acusações do inimigo. Com suas vestes manchadas de pecado e em confissão de culpa, está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, se apresenta e faz uma alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e fé, confiou nele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota seu acusador. Ao acusador de seu povo, ele declara o que está escrito em Zacarias 3, verso 4. Pegue sua Bíblia e leia este versículo. Bom, é bom estarmos juntos novamente. Chegamos ao 8º estudo desse trimestre e hoje com um tema muito importante, do mar tempestuoso às nuvens dos céus. O assunto dessa semana é semelhante ao sonho de Daniel do capítulo 2. Porém, o capítulo 7 faz uma ampliação do que foi revelado no capítulo 2. Mas precisamos entender 4 coisas muito importantes para melhor compreensão. E antes de eu dizer para você quais são essas 4 coisas, eu quero te agradecer a você que já está inscrito no nosso canal, a você que tem nos assistido. É muito importante você compartilhar os vídeos e falar para outras pessoas também, que é muito importante para que o nosso canal ele possa crescer para a honra e para a glória de Deus. Então você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vai ser muito bom estar aqui juntamente com você. Antes de nós então passarmos já para essas 4 coisas importantes, para termos uma compreensão melhor do que nós vamos estudar hoje, eu quero suplicar a orientação divina, Santo Espírito, para iluminar a cada um de nós. Bom Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos agora, Pai, que a iluminação do Espírito Santo seja sobre nós. Que o Senhor seja exaltado acima de qualquer coisa. Que o seu nome seja representado. E louvado seja, Senhor Deus, o teu nome, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a visão ocorreu à noite e mostra o mar agitado pelos 4 ventos. Escuridão e água nos faz lembrar da terra no princípio. Mas nessa visão, a terra parece que está distorcida ou sob ataque, porque ventos significam em profecias guerras. Em segundo lugar, os animais da visão são imundos e híbridos, ou seja, esses animais eram resultado de cruzamento de raças diferentes. Daniel diz claramente que os animais eram semelhantes a um urso, leopardo e um leão. Esse cruzamento entre raças representa uma violação da ordem criada. Em terceiro lugar, eles são descritos como que exercendo domínio. Portanto, parece que o domínio que Deus havia conferido a Adão no jardim foi usurpado por esses poderes. Em quarto lugar, com a vinda do Filho do Homem, o domínio de Deus é devolvido àqueles a quem direi. Adão perdeu no jardim, o Filho do Homem recupera no julgamento celestial. Essa visão é altamente simbólica, mas graças a Deus, alguns detalhes essenciais da visão foram explicados pelo anjo para que pudéssemos compreender os principais desdobramentos dessa incrível profecia. Os animais aparecem na mesma sequência a que representava os poderes políticos da estátua sonhada por Nabucodonosor. Assim, como em Daniel 2, os reinos foram representados por 4 metais, em Daniel 7 foram representados por 4 animais. Esses animais utilizados por Deus na visão dada a Daniel são animais impuros. Isso quer dizer que as nações, ou melhor,
os impérios seriam pagãos e idólatras. Em profecia, animal é utilizado para representar poderes políticos, mas também outros poderes. Por exemplo, o cordeiro é utilizado para representar o nosso Senhor Jesus Cristo, que também pode ser representado como o leão de Judá. Nesse caso, não para dominar as nações, mas para defender o seu povo. O cordeiro transforma-se como um poderoso leão em favor dos seus fiéis. Vejamos os animais. O primeiro era semelhante a um leão. Ele tinha 2 asas de ave. O leão alado, ou seja, que voa, era o animal símbolo da Babilônia. Estava por toda parte desenhado nas paredes ou em forma de escultura. O leão é símbolo de nobreza, de força, de voz de comando por causa do seu tremendo rugido, de coragem de imposição. As 2 asas do leão foram arrancadas, ele foi posto em pé e recebeu coração de homem, ou seja, mente humana. Isso simboliza que um dos reis de Babilônia se tornaria um ser humano capaz de amar as outras pessoas. Isso aconteceu com Nabucodonosor, após passar 7 anos comendo capim. Tornou-se um servo de Deus, ou seja, o seu coração de pedra foi trocado por um coração de carne capaz de adorar ao Deus vivo. Parou de fazer conquistas com guerras, de explorar os mais fracos, de torturar pessoas. Ele passou então a reconhecer a superioridade de Deus e lhe foi submisso. O segundo animal, que era semelhante a um urso, representava o Império Medo-Persa. Esse animal semelhante ao urso, que também saiu do grande mar, ou seja, veio da região da Pérsia, já bem habitada naqueles tempos, ao resolver disputar o poder, levantou-se para guerrear pelo lado mais forte. Esse lado mais forte era como que 2 pernas sendo mais forte que as outras 2. Isso quer dizer que, como sabemos pela história, a Pérsia era mais forte do que a Média. Mas esses poderes estavam aliados. O animal semelhante ao urso trazia 3 costelas em sua boca, simbolizando as suas 3 principais conquistas pelo poder. Ele conquistou a Lídia, a Babilônia e o Egito. O terceiro animal, semelhante ao leopardo, ele tinha 4 asas de águia. Isso simboliza ser ele um reino muito rápido nas conquistas e voava alto como a águia. De fato, Alexandre o Grande, um rapaz de 23 anos, quando assumiu o império de seu pai, tinha uma grande capacidade inata para elaborar estratégia e táticas de batalha. Por quase uma década, Alexandre o Grande e seu exército varreram a Ásia Ocidental e o Egito, derrotando o rei Dario III e os persas nas batalhas do rio Górnico, Issus e Galgamela. O quarto animal, incomparável, foi descrito como terrível e espantoso. Tinha 10 chifres e dentes fortes de ferro. Destruía tudo, mordendo e pisando a pés. Dos chifres surgiu um 11º e arrancou 3 dos anteriores. Adiantamos que esse chifre pequeno é o sucessor do próprio animal. É um império religioso que passou a governar as nações por longo tempo, o tempo da Idade Média. Esse animal representa o poderoso Império Romano. Os romanos foram mais fortes e melhores que os demais. Até aqui nós entendemos que o animal feroz, com 10 chifres, governando o mundo com extrema crueldade, representa Roma pagã. Agora devemos considerar o chifre pequeno e o poder que ele representa. E para estudarmos o chifre pequeno, precisamos considerar os outros 10 chifres. Esses chifres são reinos bárbaros que se estabeleceram a partir do Império Romano. Eles substituíram os romanos, não deram continuidade a esse império. O que deu continuidade ao Império Romano foi um chifre pequeno, mas de maneira diferente. Daniel viu esse outro chifre guerreando contra os santos do Altíssimo. O anjo lhe explicou que esse outro chifre era um rei que realizaria 3 ações contrárias à lei de Deus, embora realizaria também outras coisas contrárias a Deus. Mas 3 coisas que eram importantíssimas. Primeiro, ele iria proferir palavras contra o Altíssimo. Destruiria os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei. E ele faria isso durante 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. 3 anos proféticos, que são 42 meses ou 1260 anos. Durante esse tempo,
o chifre pequeno prepararia um ataque contra Deus e perseguiria os santos e tentaria mudar a lei. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, o apóstolo Paulo fala sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição. E quais semelhanças existem entre ele e o chifre pequeno? Sobre qual poder Daniel e Paulo estavam falando? E por quê? Qual é o único poder que surgiu de Roma pagã, mas continua sendo parte de Roma? Um poder que se estende desde a época de Roma pagã até os dias de hoje e que vai até o fim do mundo? Esse poder é a Igreja Católica. A sede da Igreja Católica é um pequeno estado com assento na ONU, governado pelo Papa, o mesmo que também governa a Igreja. É a única igreja que também é um estado. E é o menor país do mundo. Tem apenas 44 hectares e cabe dentro da cidade de Roma. Mas teve e terá um poder imenso sobre todo o planeta, na forma de uma única pessoa que é o Papa. Seu grande projeto sempre foi e continuará sendo a imposição da santificação do domingo no lugar do sábado. Fará isso outra vez, como já fez durante os 1260 anos no tempo da Idade Média. Os impérios estão desfilando, a ponta pequena está agindo com crueldade e arrogância contra Deus e seu povo, e repentinamente se assenta o tribunal e começa o julgamento. É o que está descrito no capítulo 7 de Daniel. É importante observar que esse juízo ocorre após o período de 1260 anos da atividade do chifre pequeno, que foi de 538 a 1798 depois de Cristo. Ou seja, o juízo ocorre antes do estabelecimento do reino final de Deus. Na verdade, a seguinte sequência aparece 3 vezes na visão de Daniel. E a sequência é o período do chifre pequeno, que é de 538 a 1798, o juízo celestial e o reino eterno de Deus. Esse juízo cósmico, podemos dizer assim, afeta não somente o chifre pequeno, mas também os santos do Altíssimo, que por fim receberão o reino. Não temos a descrição do juízo, nem os detalhes sobre o seu início e fim, mas uma coisa podemos dizer com certeza: ele, o juízo, seria realizado logo após o ataque do chifre pequeno contra Deus e seu povo. O que esse texto de Daniel quer enfatizar é o início de um julgamento de proporções cósmicas. Isso estudaremos nas próximas semanas, mas essa lição evidencia que teremos um juízo antes da volta de Jesus, e esse juízo ocorre no céu em favor do povo de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17, afirma que o juízo começa pela casa de Deus. E ele diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que o julgamento começou desde 1854 e estão sendo examinados os nomes ou as pessoas já falecidas que em vida, de alguma forma, se ligaram a Jesus. Esse juízo é para verificar se tais pessoas se arrependeram de todos os pecados que cometeram em vida. O critério para a justiça divina é muito simples, mas 100% correto. Houve arrependimento e conversão? Então essa pessoa pode ser perdoada, transformada e salva. Ou seja, ela não quer mais viver a vida anterior, quer uma nova vida, e essa vontade ela será atendida. À medida que o juízo ocorre, uma figura muito importante entra em cena: o Filho do Homem. E quem é ele? Primeiramente, o Filho do Homem aparece como uma figura celestial individual, mas exibe traços humanos. Em outras palavras, ele é um ser divino humano que vem desempenhar uma função ativa no juízo. Em segundo lugar, o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu é uma imagem comum da segunda vinda de Jesus Cristo, descrita no Novo Testamento. Mas em Daniel 7,13, especificamente, o Filho do Homem não é descrito como vindo do céu à terra, mas como se estivesse se movendo horizontalmente de um lugar a outro no céu para comparecer ante o ancião de dias. E em terceiro lugar, a representação do Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus, sugere a manifestação visível do Senhor. O juízo mostrado nessa passagem significa que a adoração verdadeira é finalmente restaurada.
A adoração estabelecida pelo sistema papal, entre outros elementos, coloca o ser humano caído como um mediador entre Deus e a humanidade. O livro de Daniel mostra que o único mediador capaz de representar a humanidade diante de Deus é o Filho do Homem, como diz a Bíblia em 1 Timóteo 2, verso 5. O que acontecerá com os santos do Altíssimo? Vimos que os cristãos foram perseguidos durante a época do Império Romano Pagão, o quarto animal. E por insistirem em permanecer fiéis à palavra de Deus, eles foram perseguidos durante os tempos do governo papal, que foi na Idade Média. Mas o que é mencionado em Daniel 7,25 é uma perseguição aos santos promovida pelo chifre pequeno, que surge somente após o término do período pagão de Roma, ou seja, o tempo do fim. Mas não fique assustado, pois o povo de Deus não estará para sempre sujeito à opressão do poder deste mundo. O reino de Deus substituirá os reinos do mundo. É interessante que, na visão, o Filho do Homem recebe o domínio e glória e o reino. Mas na interpretação apresentada pelo anjo, os santos recebem o reino. Parece uma contradição. Quem está certo? Aquele que deu a visão ou o anjo que veio dar a explicação de alguns detalhes essenciais da visão? Não há contradição aqui, pois o Filho do Homem é divino humano. Ele se identifica com Deus e com nós seres humanos. Como Deus, ele recebe o domínio e glória e o reino. E como nosso representante humano, recebe o reino, pois o seu reino é o nosso reino. Sua vitória é a nossa vitória. Quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus se ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus apontou para o Salmo 110, verso 1. E para Daniel 7, 13 e 14. Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Leia São Marcos 14, verso 62. Jesus é aquele que nos representa no tribunal celestial. Ele já derrotou os poderes das trevas e compartilha seu triunfo com aqueles que se aproximam dele e permanecem até o fim. Portanto, não há razão para temer. Aqueles que se aproximam de Deus e permanecem nele é descrito na Bíblia como mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar do aumento da violência e da perseguição no mundo, Deus está no controle. Ele é o grande juiz descrito em Daniel como o ancião de dias que fará com que a verdade triunfe no final. Os poderes mundiais apresentados no sonho de Nabucodonosor como se deteriorando na manutenção das normas morais são apresentados a Daniel como estando a aumentar em crueldade e violência. O clímax da arrogância do mundo é visto na ascensão de um chifre pequeno que falava com insolência. Enquanto coisas terríveis estão acontecendo na terra, é estabelecido no céu um tribunal que julgará aquilo que sucede na terra de acordo com os registros que são mantidos nesses livros. Os arrogantes poderes da terra serão condenados e destruídos, ao passo que o Filho do Homem e os santos do Altíssimo receberão um domínio eterno que jamais será destruído. Como você se sente com a perspectiva de um juízo universal no qual todos os seus pensamentos e ações serão expostos diante do tribunal celestial? Qual será a norma pela qual todos serão julgados? Estamos vivendo à altura dessa norma? Precisamos responder essas e outras perguntas o quanto antes, pois o tempo está se esgotando. Te aguardo na próxima semana. Fique na paz. Fique com Deus.